Boa tarde, pessoal. Estou aqui gravando para vocês novamente a aula de Psicologia Jurídica de ontem, dia 27 de maio, porque no momento em que eu fui fazer a edição do vídeo para enviar para vocês hoje, eu percebi que o vídeo estava corrompido e não tive como editar para mandar. Então, eu estou gravando novamente, né, o conteúdo da aula. E como a aula foi partida, porque eu tive problema com o computador, tive que mudar depois para o telefone, como, né, quem estava presente viu, vai ser bom até para que quem esteve presente na aula possa assistir novamente, né, para assimilar melhor, se tiver ficado alguma dúvida e tiver gerado alguma dificuldade a divisão da aula, né? E para quem não viu, está o conteúdo completo. Um tema que a gente tratou foi psicologia e direitos humanos, né? O tema dos direitos humanos, por mais que a gente pense que ele está restrito somente a uma prática mais voltada para a manutenção de direitos civis, direitos políticos, na verdade, como a gente, né, pôde perceber nesse material que eu enviei para vocês, a noção de direitos humanos ela se estende a uma série de direitos, né, que são direitos fundamentais, direitos básicos, né, de sobrevivência e de vida, né, de uma forma geral. Então, o texto que eu passei para vocês, ele é uma coletânea de 2 artigos onde as autoras partem de uma noção bem contemporânea de direitos humanos, né? A gente poderia pegar uma noção de direitos humanos lá atrás, né, da Idade Moderna, contemporânea à Revolução Francesa, mas para o nosso interesse aqui da disciplina, é bom a gente tentar relacionar a noção de direitos humanos com uma perspectiva mais contemporânea. E as autoras partem aqui, né, na análise a partir de uma concepção de direitos humanos a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E elas justificam dizendo que, naquele momento, o mundo se confrontava com uma série de efeitos de atrocidades cometidas pelos estados, nação, né, pelos governos federais, né, na época da guerra, né, a partir da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o nazismo, né, o Holocausto, né, e todas as consequências danosas, milhões de pessoas mortas, não só pelo nazismo, mas pela guerra de uma forma geral, e isso motivou, né, que fosse buscado por parte das nações um mecanismo de controle, né, de maior abordagem dos direitos a serem garantidos, para que aquela situação não se repetisse. Né? Então, o contexto no qual essa noção contemporânea de direitos humanos é criada é pós-Segunda Guerra Mundial, né? E onde houve a necessidade de se pensar estratégias internacionais que inibissem novos genocídios e novas atrocidades. Né? Como os Estados nacionais foram os maiores violadores dos direitos humanos e foram acobertados naquele momento, né, pelo pressuposto de soberania nacional, criou-se então, né, questionou-se essa soberania, né, até que ponto que um Estado, em nome da sua soberania, pode burlar os direitos humanos, e aí criaram-se 2 mecanismos internacionais principais para poder proteger os direitos humanos de qualquer pessoa independente da nacionalidade. Esses 2 mecanismos foram a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 1945, né, e a Declaração Universal de Direitos Humanos, elaborada em 1948. As características, né, dessas 2 elaborações, a ONU e a Declaração, é que esses direitos deveriam ser universalmente dirigidos para todas as pessoas, né? Uma das autoras do artigo, né, a Cássia Rosato, né, ela diz inclusive que bastaria ser humano para ter direito a direitos humanos, né? Então, esse é um dos princípios, né, uma das características dessa concepção contemporânea. E a segunda, além, né, dessa universalidade, a segunda característica seria uma inter-relação e interdependência entre direitos. Isso aqui pode ser discutido de forma a ampliar a noção de direitos humanos que nós temos, né? Nós temos direitos humanos geralmente entendidos como direitos civis, direitos políticos, a liberdade de ir e vir, né? A possibilidade de votar e ser votado, né?
através de direitos políticos, mas estão incluídos aí outros direitos que são direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, né? Isso amplia, né, a nossa concepção de direitos humanos e isso, de certa forma, complica a execução desse plano universalizante, né, como a gente vai ver aqui ao longo do texto. Então, segundo a autora, né, a Rosato, a gente percebe que a noção de direitos humanos ela precisa envolver amplos direitos, né? E esses direitos têm que estar interrelacionados. E aí ela vai dizer que aí começam, né, os complicadores. Devido ao contexto sociopolítico daquela época, né, a Guerra Fria, em que os países no pós-guerra dividiram o mundo, né, em duas partes, né, um bloco capitalista e um bloco socialista. Então, naquele momento, foi necessário estabelecer outros instrumentos além da declaração e da instituição da ONU. Então, somente esses dois mecanismos não foram suficientes para garantir os direitos humanos, né, o cumprimento dos direitos humanos. Então, foram necessários tratados, pactos, declarações, né? Eu coloquei para vocês no texto que eu mandei, em nota de rodapé, alguns exemplos, né, desses pactos que foram tratados, porque, de certa forma, estava sendo contrariada aquela proposta inicial de que os direitos valeriam para todos os seres humanos, né? E isso mostra para a gente, e as autoras assinalam isso, né, que os direitos humanos eles não estão imunes ao contexto sociopolítico da época, né? E isso, inclusive, a gente discutiu no final da aula, a partir do que o Luiz colocou, de forma muito acertada, que, inclusive, o nosso contexto atual, né, de pandemia, ele traz à discussão uma série de direitos que até então eram direitos garantidos, né? Ele citou, inclusive, o direito de ir e vir, né? Como é que fica, né, esse direito, tendo em vista que agora o ir e vir pode comprometer não só a saúde individual, como a saúde pública, né? Então, a gente deve pensar que a noção de direitos humanos ela sempre vai estar sujeita a influências do contexto sociopolítico da época em que nós estamos, né? Agora, a gente também considera, a partir daí, que os direitos civis e políticos, eles geralmente são entendidos como sendo relacionados às liberdades individuais, né? Enquanto os outros direitos, saúde, né, trabalho, educação, moradia, que compõem a outra esfera dos direitos humanos, geralmente eles são um pouco negligenciados, né? Inclusive, isso é um dos grandes dificultadores para se pensar em direitos humanos e articulação com a psicologia, né? Porque quando a gente pensa em direitos humanos, geralmente se pensa na noção de liberdade, né, que é um conceito que pode até ser discutido, né, do ponto de vista filosófico, sociológico, né, o que é liberdade, até que ponto vai a liberdade individual, mas e os outros direitos, né, relacionados à esfera econômica, cultural, social, como é que a psicologia colabora para a prática desses direitos, né, no seu fazer, né, na sua atuação. E aí as autoras vão remeter também aos direitos, aos movimentos por direitos humanos no Brasil a partir da ditadura militar, né, que foi na época onde vários direitos humanos, se tratando dessa esfera civil e política, né, os direitos começam a ser burlados, então os movimentos começam a aparecer, a se avolumar para poder restituir esses direitos, né. E aí, entrando especificamente no campo da psicologia, né, a gente tem como um efeito desse movimento aqui no Brasil em torno da questão dos direitos humanos, um dos efeitos que nós temos é o movimento da luta antimanicomial, que teve o seu princípio, né, as suas primeiras articulações na década de 70 por parte de profissionais, movimentos ligados à saúde, movimentos ligados à assistência social, né, e que geraram, durante a década de 80 e 90, o movimento que conhecemos como o movimento da luta antimanicomial. Ou seja, este movimento, que a psicologia foi uma grande protagonista, ele teve início lá atrás, quando se começou a discutir no Brasil, novamente, direitos humanos, né, a partir daquele momento de ditadura.
E aí uma questão que eu coloco aqui, né, trazendo ainda mais ainda para a nossa prática cotidiana da psicologia é, considerando o sofrimento, né, que é o nosso objeto de estudo e intervenção na psicologia, considerando que o sofrimento é um dos efeitos da violação de direitos humanos, né, quando alguém tem um direito violado, ela sofre, né, o que foi e o que tem sido feito pelos profissionais quando eles são confrontados com situações de violações motivadoras do sofrimento dos pacientes que nos procuram, né? Isso é uma questão que a autora coloca no texto e que vale a pena a gente pensar, né? Eu até dei o exemplo de situações como, por exemplo, violência contra a mulher, né? Essa mulher traz para a gente um sofrimento gerado a partir de uma violência sofrida e essa violência fala de uma violação de direitos, uma pelo menos, né? Mas várias violações de direitos podem estar inseridas aí. E aí, qual que é a nossa escuta dessa violação quando a gente entra em contato com o sofrimento, né? Até que ponto que a gente considera a noção de direitos humanos quando a gente trata um sofrimento proveniente de uma violência, né? De uma violação dos direitos humanos. Entrando especificamente agora na esfera do judiciário, né? A Coimbra, que é uma autora que escreveu um texto um dos textos que eu utilizei, que é inclusive uma cartilha do Conselho Federal de Psicologia, coloquei nas referências para vocês, ela vai dizer que atualmente, né, algumas práticas da psicologia jurídica no país, desde a década de 70 para cá, né, ela vai dizer que o trabalho do psicólogo no judiciário, em alguns momentos, tem apontado para algumas estratégias psicologizantes, intimizantes, né? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que várias vezes as situações com as quais o psicólogo se defronta no contexto judiciário são situações interpretadas por ele como situações derivadas unicamente de processos psicológicos, né? Individuais. E este profissional muitas vezes não contextualiza historicamente, socialmente, aquele mal-estar, aquele ato, né, que o sujeito comete, né, um ato criminoso, uma violação de lei, não é relacionado pelo psicólogo com uma esfera mais ampla, né? E isso preocupa, né, segundo o autor, isso é preocupante, porque ela vai citar o Sennett, que é um autor que trabalha com a noção de tirania da intimidade, né, que tudo passa a ser remetido para o interior, né, como se o ato fosse uma coisa em si, né, como se o crime fosse uma coisa em si, né, e não tivesse relacionado com uma série de outros mecanismos aí, de outras ordens, né, mais amplas, social, familiar, cultural, né, sociopolítica, né. Então, por que a autora chama atenção para isso? Porque ela vai dizer que no judiciário, assim como em vários outros campos da sociedade, a prática do psicólogo ela tem um valor de discurso de verdade. E ela vai buscar isso no Foucault, né? O Michel Foucault, ele trabalha com a noção de discurso de verdade, definindo como um discurso com estatuto científico formulados exclusivamente por pessoas qualificadas no interior de uma instituição científica. Ou seja, nós, sendo provenientes da academia, né, de uma faculdade, uma universidade, o nosso discurso tende a ser interpretado como um discurso de verdade. E isso tem um peso muito grande, né? O nosso discurso de verdade, né, psicológico, ele é o que vai respaldar a decisão do juiz diante de uma sentença, né? Ele nos convoca para isso, né? As partes, a promotoria nos convocam para isso, para que nós possamos dar um parecer que eles não têm ferramentas para poder dar. Então, esse nosso discurso, ele se torna um discurso de verdade. E isso é muito sério, né? Isso traz muitas consequências, isso é de muita responsabilidade. A Coimbra vai dizer, então, aqui, nesse sentido, que as práticas psicológicas presentes nesse espaço, né, da psicologia jurídica, são analisadas como discursos de verdade, que tem cada vez mais institucional e socialmente o poder de vida e de morte, em especial sobre aqueles que cometem algum ato considerado ilícito e se enredam nas malhas da justiça. Então, vejam o peso que isso tem, né? Uma decisão baseada num discurso de verdade proferido por nós, ele pode definir a vida de um sujeito,
né? Ele pode desencadear consequências que vão ser um divisor de águas na vida de alguém, né? E aí eu deixo aqui no final uma pergunta, né, que foi trazida pelas autoras, mais precisamente para Coimbra, nesse texto do Conselho Federal de Psicologia, que é: se a psicologia tem funcionado segundo tal lógica, né, essa lógica de produzir um discurso que vai ser tomado como um discurso de verdade, né, como pensá-la aliada à luta pelos direitos humanos em todas as suas esferas, né? Acho que cabe aqui a gente considerar que o trabalho do psicólogo, ele está articulado à noção de direitos humanos, não somente no que se refere à liberdade, a direitos individuais, mas também às nossas necessidades básicas, né? Saúde, educação, moradia, segurança, né? E o Conselho chama a atenção para essa dimensão ampla do trabalho do psicólogo no que se refere aos direitos humanos, ok? Era isso. Na próxima semana nós vamos voltar com mais um tema do nosso cronograma de psicologia jurídica. Um abraço.